Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a definição, com mais detalhes sobre a multiplicação vetorial. Bem pessoal, nós sabemos que quando nós trabalhamos com vetores, existem, além da soma e subtração, nós temos a multiplicação vetorial. E há três tipos de multiplicação vetorial. A multiplicação entre dois vetores, que o resultado é um número, é o produto escalar. A multiplicação entre dois vetores, que o resultado é um vetor, chamado de produto vetorial. E, por fim, a multiplicação entre um escalar e um vetor, que o resultado é um vetor. É essa que nós vamos ver nesse momento, tá? Então, isso fecha a multiplicação de vetores, né? Não existe divisão vetorial, tá? Então, isso vai deixar bastante completo a abordagem sobre vetores. Então, pois bem, vamos seguir aqui adiante, né? Então, nós sabemos que nós vamos ver aqui a multiplicação vetorial escalar por um vetor. Então, digamos que você tem um vetor, né? A, representado por uma seta, né? Ou negrito, né? Etc. Tá? Que o vetor tem essa direção, esse sentido. Se você multiplicar esse vetor A por um número, que eu chamei de alfa, alfa A, se esse número tiver entre 0 e 1, o vetor original, o vetor resultante, né, alfa A, ele vai ser um vetor paralelo ao vetor original, ao A, né, de tamanho menor e no mesmo sentido, né, do vetor original. Então, se esse alfa é um número que tiver entre 0 e 1, esse resultado entre um escalar e um vetor vai dar um vetor cujo tamanho é menor que o vetor A, mas tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor original. Por outro lado, se esse alfa for menor que zero, claro, esse vetor resultante, alfa A, vai ter a mesma direção, porém sentido invertido ao vetor original A. Ou seja, se o vetor A aponta nesse sentido, o vetor alfa A, se esse alfa for negativo, que alfa é um número, ele vai estar no sentido oposto, tá? E o tamanho, claro, vai depender do valor de alfa, né? Se for maior que 1, vai ser maior que o vetor original. Se for tiver entre 0 e 1, né, negativo, vai ser um vetor menor que o original, tá? Bem, então, quando você multiplica um escalar, que eu chamei de alfa, vezes um vetor azinho, isso é igual a um vetor A grande, que eu estou chamando aqui, né? Então, o resultado de um escalar, o produto entre o escalar e um vetor, dá um vetor, tá? Com essas características que eu coloquei aqui, né? Se esse alfa for negativo ou for, se esse alfa for maior do que 1, né? O resultado, né? Não coloquei aqui, mas se esse alfa for maior que 1, o resultado vai ser um vetor maior que o vetor A, né? Então, a mesma direção, mesmo sentido, porém maior que o vetor original, né? Se esse alfa for maior do que 1, perfeito? Então, na física, onde aparece o produto, né, de um escalar por um vetor? Na cinemática, por exemplo, né? Então, a definição de velocidade é derivada no tempo da posição. No ensino médio, é a variação de espaço sobre a variação de tempo. Então, também pode se enquadrar muito bem aqui, né? Então, perceba que d dt é um número, é um escalar, e esse cidadão aqui, o vetor posição, é um vetor. Então, o produto entre um escalar e um vetor dá um vetor. A definição de aceleração vetorial, né, derivada no tempo da velocidade, ou no ensino médio, a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Velocidade angular, né, é igual a derivada no tempo do ângulo, né? Também você pode ter delta θ, delta t, né, lá do ensino médio. Então, isso são exemplos, né, de uma multiplicação de um escalar, que no caso aqui é a derivada, vezes um vetor. Posição, velocidade e ângulo. E o resultado dá um vetor, tá? Além desses exemplos na física, temos outros também, né? Então vamos ver aqui, ó. A própria lei, dentro da dinâmica, né, da translação e rotação, né? Então você tem a lei de Newton, força resultante é igual a derivada no tempo do momento. Então aqui já aparece o produto de um escalar por um vetor, o resultado é um vetor. Se você abrir aqui o momento linear, lembra que o momento linear é massa vezes a velocidade. Também o momento linear é um vetor, ele é o resultado de um escalar, que é a massa vezes um vetor, né?
Então o produto de um escalar por um vetor dá um vetor, está aqui, ó, massa, velocidade dá um momento linear. Momento angular, momento de inércia vezes velocidade angular, também um exemplo de produto escalar por um vetor, que o resultado é um vetor, né? Então se você substituir aqui o momento linear aqui dentro, vai recair, né? Você vai conseguir abrir que a força resultante, a lei de Newton, é massa vezes aceleração mais a derivada da massa no tempo vezes a velocidade. Então, se a massa do objeto for constante, esse termo não tem, então a própria lei do ensino médio, o produto da massa vezes a aceleração linear, isso aqui é o produto entre o escalar e o vetor, que o resultado é um vetor. É a lei de Newton, da translação, tá? Para foguetes ou para objetos que tenha combustível, quando a viagem é muito longa, né, esse termo aqui vai existir, né, a derivada, a variação da massa no tempo vai existir. Então, isso aqui é um escalar e isso aqui é um vetor, né, o resultado é um vetor que está aqui. Aqui a própria lei de Newton da rotação, né, o torque resultante é a derivada no tempo do momento angular, né? Então, dt é um escalar, esse cidadão aqui, o momento angular, é um vetor. O resultado dá um vetor, que é o torque resultante. Então, toda a dinâmica da rotação e translação está recheada também como exemplo, né, entre a multiplicação vetorial de um escalar por um vetor. No eletromagnetismo, né, a força colombiana ou força elétrica é o produto da carga pelo campo. Então aqui está um exemplo de multiplicação vetorial de um escalar, que é a carga, e o vetor, que é o campo elétrico, da força elétrica. Força magnética, QV VEC B, né? Então tem um produto vetorial aqui, mas o resultado dessa carga por essa velocidade dá um vetor. Então está aqui o exemplo de escalar por um vetor dentro da força magnética. A própria lei de Gauss, né, ou uma das equações de Maxwell, né, na forma integral, diz que a integral fechada na superfície é o campo elétrico escalar com elemento de área, né, ds. Isso aqui é a carga interna dividido por ε0, que é a permissividade elétrica no vácuo. Então essa aqui é uma das equações de Maxwell, é a lei de Gauss na forma integral para o vácuo. Então, bem aqui, quando alguns livros escrevem a lei de Gauss dessa forma, outros livros escrevem, em vez de escrever ds vetor, escreve versor normal ds. Então, está aqui um exemplo de um escalar por um vetor, que o resultado é um vetor, né? Dentro da própria lei de Gauss, né? Lá no eletromagnetismo. Dentro da definição de versores, né? Nós também temos o vetor x sobre o seu módulo é o x-chapéu ou y-chapéu. O vetor y sobre o seu módulo é o y-chapéu ou j-chapéu. O vetor z sobre o seu módulo é z-chapéu ou k-chapéu. Então está aqui os versores i e jk lá de coordenadas cartesianas. Coordenadas polares ou esféricas, o vetor r sobre r, o seu módulo é o r-chapéu. Coordenada esférica. Coordenada polar, o vetor ρ sobre o seu módulo é ρ-chapéu, e tantos outros exemplos, né, de versores que nós podemos ver no sistema de coordenada cartesiano, esférico, cilíndrico, polar, tão comuns na física e na matemática. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!